qual livro que você vai indicar hoje para a nossa turma aí da Doutrina da Graça? Bom, hoje eu vou indicar um livro que eu tenho falado muito dele, está até marcadinho aqui que eu estou relendo ele. Eu falei várias vezes e hoje eu resolvi trazê-lo, né? Teologia dos Reformadores, do Timothy George. Essa aqui é a edição revisada e ampliada, é da editora Vida Nova. Um livraço. Essa edição aqui tem quase 500 páginas. Eu estou relendo, vendo alguns aspectos das teologias que foram desenvolvidas, após a Reforma Protestante, né? A partir da perspectiva de Martinho Lutero, de Calvino, de Melanchthon, a visão anabatista, a visão calvinista, a visão luterana e tantos outros. Então, um livro assim fantástico para quem quer saber um pouco sobre os aspectos da teologia, eclesiologia, questões da ceia e batismo, posição teológica de diversos desses chamados reformadores, né? Eu tenho aqui, o capítulo 2 fala sobre Martinho Lutero, né? Uma ênfase na questão da graça. No capítulo 3 fala de Zwinglio, a posição zwingliana. Capítulo 4, ênfase na glória de Deus, de João Calvino. No capítulo 5, sobre Melanchthon e a posição anabatista. William Tyndale, no capítulo 6, e por aí vai. Então, é um livraço. Vale a pena ler e entender as posições teológicas, eclesiológicas pós-reforma protestante. Desdobramentos da reforma, né? Esse livro sobre a reforma, sobre os reformadores, né, é um dos mais completos no que diz respeito à teologia, né? Para quem quiser assim, numa única leitura, né? Tem uma ideia geral, né? Excelente. E essa edição que você mostrou já é edição revisada, né, Luiz? Já tem um acréscimo. Revisada e ampliada. Legal, muito bom. Eu vou apresentar o meu aqui, vou apresentar a obra do Packer, Fé Ativa. O J. Packer é um autor incrível, ele tem obras muito legais. Esse livro também é das edições Vida Nova, como o que você acabou de mostrar. E o legal do livro do John Packer do J. Packer, é que ele trabalha exatamente o conceito do conhecimento, né? É impossível ser cristão se você não tiver um conhecimento exato do que você crê. Ele fala sobre isso. E eu quero aqui até aproveitar, Luiz, para fazer um recorte, né? Porque assim, muitas igrejas evangélicas no Brasil falam sobre discipulado, e o modelo de discipulado que essas igrejas propõem nada mais é do que um seguir líderes, né? Seguir determinados líderes, comportamento místico, relacionado à religiosidade. É assim que os caras trabalham o discipulado. Você vai orar assim, você vai falar assim, você vai cantar dessa forma, você vai cuidar do seu dinheiro dessa maneira. E o Packer apresenta na sua obra o conceito de discipulado a partir da compreensão bíblica. O verdadeiro discípulo é aquele que sabe explicar exatamente o que acredita, que é o princípio da reforma protestante, né? Então ele vai falar sobre todos os capítulos são divididos com a seguinte expressão: levando alguma coisa a sério, né? Então ele vai falar levando a fé a sério, a doutrina a sério, a unidade a sério, o arrependimento a sério, a igreja a sério. Então é muito bom e prático que o Packer tem essa característica, né? Material sempre conciso, assertivo, né? Então é muito prático o que ele faz, propõe, e ele vai com a sua obra, que é uma obra pequenininha, tranquila de ler,
boa, mas ele vai quebrar esse modelo paradigmático que a gente tem no Brasil de discipulado a partir das lideranças carismáticas, né, das falas eloquentes e da mística religiosa, quando o discipulado é de Cristo, né? É discípulo de Cristo a partir do conhecimento de Cristo através da palavra de Cristo e não do comportamento religioso, né? Então, sim, bem bacana o livro legal, é um livro novo até, consideravelmente novo, e fica aí a dica para quem quiser. Eu vou colocar aqui no vídeo da Oficina da Palavra, quando tiver editado, vou colocar aqui os links para você poder adquirir a obra se você desejar. Tá bom? Luiz, hoje falamos sobre graça irresistível. Chegamos no tema, eu pensei que a gente nunca fosse chegar, hein? É verdade. Mas conseguimos chegar no tema. É verdade. E está mais ou menos dividido naquela perspectiva que você já colocou, né? Primeiro você faz aquela abordagem, que é a aula de hoje, depois vai vir a base bíblica, que provavelmente é a próxima aula, e finalmente as controvérsias, que é o esquema que você tem seguido, né? Exatamente. Positivo. Então, eu vou abrir aqui o meu arquivo para a gente começar sobre esse aspecto da teologia reformada que é fabuloso. Mal entendido e compreendido pelas pessoas de modo geral, porque o que existe... Teologia reformada está aqui. Porque o que existe hoje, tanto do ponto de vista do arminianismo, quanto do ponto de vista do calvinismo, digamos assim, né, da teologia reformada, é que... Eu estou ouvindo esse cara falar tudo, hein? Pra você ver, cara. E você sabe que ele tá lá na rua, tá longe pra caramba. Eu tô no 6º andar do prédio. Caraca, Leclerc. Parece que ele tá aqui dentro de casa. É impressionante, né? Como é que os caras conseguem uma acústica dessa, né? Na igreja. Ensina a gente pra botar na igreja. E quanto mais alto, que eu já morei aqui nesse prédio, já morei no 16º. Lá em cima fica mais alto ainda. O som vai se propagando. Coisa de maluco, né? Bom, então a doutrina da graça irresistível, né, esse aspecto aí da teologia reformada, Leclerc, ele é mal compreendido junto com outros, né, a gente tem visto isso, que há uma diferença muito grande entre aquilo que de fato diz a doutrina, a proposta da resposta aos remonstrantes, e aquilo que é conhecido de senso comum. Em termos de ideia de senso comum, as pessoas creem que a graça irresistível é uma doutrina que advoga que o homem não tem nenhuma liberdade na sua decisão e não tem nenhuma reação, né, consciente na sua decisão por Cristo. Então, acusam infelizmente, de maneira errônea, aqueles que creem nessa doutrina da graça irresistível, de crerem que o homem não tem a capacidade de escolher por Deus, de escolher o caminho de Deus. Então, entendem que a graça ela é irresistível porque Deus obriga, chama, arrasta o pecador, mesmo a seu contragosto. O cara não quer ser salvo, né? Se a gente pudesse fazer um desenho aqui para mostrar, ele está sendo puxado por Deus, Deus quer salvar de qualquer maneira, e ele não quer. Bom, hoje a gente vai ver que não tem nada mais longe da verdade do que esse tipo de pensamento. De modo geral, começando então já aqui, a doutrina da graça irresistível, né, nesse breve conceito, declara que Deus chamará de maneira irresistível para si mesmo todos os eleitos através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E por meio desta chamada, o decreto da eleição se cumprirá e o propósito particular da expiação pela morte de Cristo se realizará. Então, isso diz que
essa doutrina propõe que Deus vai chamar de maneira irresistível para si mesmo aqueles que de antemão ele já havia elegido pela sua boa vontade, uma vontade livre e incondicional, como nós vimos, né? É uma eleição incondicional, e por meio dessa chamada, o decreto da eleição vai se cumprir e o propósito particular da morte de Cristo, da expiação pela morte de Cristo, vai se realizar. Ora, se Deus elegeu, perceba aí a ligação dos elos, né? Se Deus elegeu na eternidade, e a eleição é uma doutrina bíblica, se ele elege na eternidade, e Deus, então, tem aqueles que são eleitos, ele precisa, a eleição é para a salvação, mas a eleição ainda não é a salvação. Isso precisa ficar muito claro. Exatamente. Essa eleição que acontece na eternidade, ela vai se tornar real na temporalidade, né, no tempo e no espaço, em dado momento na vida do pecador. É quando ele é alcançado. Quando geralmente eu estou nesse ponto aqui, eu costumo fazer uma pergunta às pessoas para que contem um pouco, narrem um pouco da sua experiência de conversão. E é muito interessante que alguns que nasceram dentro do Evangelho, né, na vida da igreja, dizem em dado momento assim: eu estava na igreja, eu era filho nasci no lar evangélico e tal, mas um dia a ficha caiu. Outros, entretanto, dizem assim: não, eu estava totalmente perdido, mas eu já tinha entrado em algumas vezes em igreja evangélica e aquilo não mudou nada na minha vida, até que um dia eu entrei e parece que tudo fez sentido e tudo mudou. Então, nesse caso, eu começo a partir daí. O que leva uma pessoa a ter uma prática regular de estar dentro da igreja ouvindo, ou nunca ter ouvido, ou ter entrado 2 ou 3 vezes, mas naquele dia que ela teve aquela experiência, foi diferente. Então, não está no sujeito, não está no indivíduo. A diferença está em algo que aconteceu com ele naquele dia que não aconteceu nas outras vezes. O que é um testemunho comum, né, Luiz? A gente ouve isso muitas vezes, não é uma coisa que é esporádica, né? Nossa, aconteceu uma vez. Não, toda hora você ouve os alunos, os amigos contando experiências parecidas com essa. Parece que tem um momento do clique, que a gente não sabe como acontece, né? Em que as escamas, para usar um termo bíblico, né? As escamas caem dos olhos e a pessoa entende com clareza. E é difícil, né? É difícil. E aí, assim, como nós já falamos aqui várias vezes, como o discurso religioso pós-moderno, ele é muito antropocêntrico, muito focado no sentimento, nas sensações e no sucesso pessoal, aos poucos vem se abandonando a necessidade dessa experiência pessoal. Né? Sim. Parece que o estar na igreja, o participar da religiosidade já é suficiente, mas sem essa experiência do cair das escamas, sem esse clique, todo o restante é inútil, né, cara? É só um envolvimento social como outro qualquer. Exatamente. Você sabe que eu tenho eu tenho um material, né, que eu já escrevi, até compartilhei com você, até falei que também tem o projeto de estar publicando, e ele está saindo aí. Sobre essa questão, tem até uma parte que eu escrevo assim: logo depreende-se de seu argumento que a proclamação desse evangelho deve ser feita de modo inteligível, de conteúdo sólido, contrário ao que parece estar havendo hoje em dia, onde quem ouve não parece ter uma boa noção do que e por que se decidir.
Exatamente. É a fé pela fé, é o apelo pelo apelo. Enfim, e quem se decide sabe de fato as implicações da sua decisão, ou seja, são verdadeiras conversões ou são apenas adesões, né? Exatamente, exatamente. E passa diretamente pelos dois livros que nós apresentamos hoje, né? Os reformadores lutando por uma teologia mais cognitiva, né, mais compreensível, e o PAC falando sobre a fé ativa, que tem a ver com essa lucidez que é importante. Exatamente. Bom, então o ponto 4, esse é o artigo 4 dos remonstrantes, lembrando para quem está aqui, que a remonstrância foi um documento com 5 artigos entregue à Igreja Calvinista da Holanda no século XVI para o XVII, na verdade no século XVII já, 1610, e esse artigo em 1618, se eu não estiver enganado aqui, ele é refutado por meio desses 5 pontos que foram construídos para responder às 5 questões. No Sínodo de Dort, né, um concílio que houve na cidade de Dort, e esse é o artigo de número 4 dos remonstrantes, que fala sobre a graça irresistível. Então, esse artigo fala a proposta dos remonstrantes, né, que são os discípulos de Armínio, que esta graça de Deus é o princípio, continuidade e alcance de todo o bem, até o ponto em que o homem regenerado, sem a graça preveniente, eles entendem isso como graça preveniente ou assistida, que desperta, continue e coopere, não pode pensar, desejar, nem fazer o bem, muito menos resistir às tentações do mal, de modo que todas as obras e movimentos que se podem conceber são atribuídas à graça de Deus em Cristo. Beleza, até aqui nós dizemos amém. Só que daqui para frente eles colocam assim, mas acerca do modo de como opera esta graça não é irresistível, pois está escrito acerca de muitos que resistiram ao Espírito Santo. Atos 7 e também em muitos outros lugares. Então, o ponto que eles levantam é que aqueles textos bíblicos que apresentam essa exortação à não rejeição à voz do Espírito diz respeito a uma ação da graça salvífica que pode ser resistida. Só que aí a gente precisa avaliar os textos bíblicos para saber se aquelas passagens falam de fato de uma questão salvífica e outra. Isso não impede ainda, mesmo que falem disso e que haja rejeição, isso não impede o fato de que Deus pode muito bem exigir do pecador determinada tomada de atitude, mas esse pecador, sem a sua graça, obviamente não pode fazer nada. Por exemplo, Paulo escreve aos Romanos que os homens, no início da carta aos Romanos, capítulo 1, se não me engano, verso 18 em diante, ele diz que os homens estão indesculpáveis, são indesculpáveis diante de Deus, porque o que se pode compreender acerca do Criador foi exposto pela natureza. A gente tem a revelação natural aí, né? Ou seja, tanto os atributos de Deus, eles podem se ver claramente nas coisas criadas, e os homens, eles acabaram por render graças na construção de ídolos, fazendo ídolos para si mesmo, na forma de animais, de quadrúpedes, de répteis e até de bípedes, porque o maior ídolo que o homem constrói é um ídolo a si mesmo. E a gente, apesar de haver aí por parte de Paulo uma definição, uma determinação de que a graça, a revelação natural, isto é, por meio da natureza, ela revela dados do Criador e os homens são indesculpáveis por conta disso, ele nunca afirma que a revelação natural é suficiente para levar o pecador à salvação. Por isso nós temos a revelação especial. Então, o fato de Deus exigir posicionamento
diante das circunstâncias que ele apresenta, não exime o pecador da sua responsabilidade, ainda que, como Wayne Grudem diz na sua teologia sistemática, o homem herdou não apenas a culpa, não apenas a corrupção, mas ele herdou a fraqueza e a incapacidade. Na fraqueza, ele percebe que carece de todo o bem espiritual. Na incapacidade, ele percebe que carece de todo o bem espiritual. Na fraqueza, ele percebe que ele não pode realizar esse bem se não houver uma ação de Deus. Então, isso não impede de tornar o pecador responsabilizado e culpado de não conseguir realizar por causa da sua própria natureza. Pois é. Eu queria fazer 2 adendos aí. Primeiro, que com relação à remonstrância, que você já citou no início, para quem está assistindo aqui está perdido, né, agora ou depois, nossa, mas do que ele está falando? Então, nós estamos na aula 13, né? Então você tem 12 vídeos para assistir antes, porque o Luiz já explicou isso para a gente várias e várias vezes. Então é importante seguir a sequência das aulas. Agora, com relação à resistência, eu vou pegar o gancho seu aí, né, Luiz? Assim, antes de citar esse argumento e apontar que na Bíblia existem momentos em que os homens resistem, é necessário entender em que contexto, né? Que é o que a gente sempre estuda no modo de interpretação, né? A compreensão do texto a partir do seu contexto. No caso de Atos 7, por exemplo, que é a passagem do apedrejamento de Estevão, o que a gente observa é uma resistência padrão dos religiosos ao fato de Cristo ser o Messias prometido. Isso não é uma resistência à salvação, exatamente, ou à conversão, porque esses caras aí, eles simplesmente desprezam a mensagem messiânica, desprezam a Cristo, e eles se sentem salvos. Então, não é esse o caso. Exatamente. Não é esse o caso, né? Eu não quero Deus, não quero ser salvo, não quero ir para o céu. Pelo contrário, não é que está em jogo, exatamente. Pelo contrário, por esse argumento, mais do que nunca fica evidente a doutrina da eleição e a graça irresistível. Porque por que é que Deus vai salvar outros e vai salvar, a gente vai ver nas Escrituras, e esses religiosos que têm o conhecimento não são alcançados? Então, o próprio discurso de Jesus, ou a conversa, o diálogo, melhor dizendo, de Jesus com Nicodemos, aponta para isso. O cara era religioso, você é mestre em Israel e não sabe das coisas que eu estou falando, mas você não pode compreender se você não nascer de novo. Exatamente. A questão deles é outra. A resistência de Atos 7 é a mesma resistência de Nicodemos, é a mesma resistência do doutor da lei que se levanta em Lucas 10:25. Exatamente. A mesma resistência dos judeus em João 8, quando Jesus fala assim, o vosso pai é o diabo, que se Deus fosse o vosso pai, vocês me reconheceriam. É outra resistência, não tem a ver com essa resistência ao Espírito Santo se revelando, né? Eis-me aqui, eu sou Deus, eu vim te salvar. Não quero, estou ocupado, tenho outras coisas para fazer. Não é essa resistência. Exatamente. Que é o que se ensina, né, Luiz? Que é o que se ensina, né? Você fica aí dizendo que depois, quando eu resolver a minha vida, eu vou aceitar Jesus, como se o homem pudesse ter esse ato de resistência voluntária e assertiva, né? Eu sei quem Jesus é, eu sei que ele veio, sei que ele é meu salvador, sei que morreu por mim, sei que sem Jesus eu não consigo ir para o céu, mas vou esperar aqui. Não faz o menor sentido. A fé, sobretudo salvífica, que é fruto da obra da regeneração do Espírito, ela traz junto consigo o arrependimento. Nunca é fé sozinha. É fé e arrependimento. E arrependimento de pecados aqui significa uma mudança de direção, né? Fé e arrependimento que geram conversão significa uma mudança de mente, de pensamento, de forma de ver e uma mudança de direção na vida. Então, não existe a possibilidade do indivíduo dizer que crê em Cristo como a Escritura diz que ele é e não se posicionar com relação a isso.
ou desmonta a Bíblia. Aí cria uma outra que é o que tem acontecido Exatamente. constantemente nesse tempo, né? Exatamente. Já que não tem como receber a Cristo sem trazer o pacote, né, o combo, como você sempre fala, então vamos criar um outro pacote, né, um outro Cristo, uma outra fé diferente. O momento essa questão dessa graça irresistível, ou também conhecida como chamada eficaz, porque é o ato de Deus chamar de forma eficaz, né? Alguns preferem chamar isso de graça eficaz, de chamada eficaz. Ela diz respeito mais, por exemplo, àquilo que acontece com aquela multidão de pessoas que houve a primeira pregação de Pedro. O texto de Atos diz que compungiram-se, Atos 2, 30 e alguma coisa, 37, se eu não me engano, 38, compungiram-se em seus corações e perguntaram: que faremos, irmão? Ou seja, é um constrangimento interno que leva, de fato, o pecador a tomar uma decisão ou a buscar uma resposta para aquele apelo da fé interiormente. Apelo pós-novo nascimento, né? Quer dizer, os olhos fechados, né, foram abertos. É Jesus falando com o cego: você crê no Filho do Homem? E o cara pergunta: onde ele está para que eu o adore? Então é isso, a mulher samaritana, onde está o etíope, né, já que está citando Atos, né? Lídia, no capítulo 16, né, enquanto Paulo pregava, o Senhor despertou no coração de Lídia. Olha só que coisa. Exatamente. Então, esses textos mostram que sem o novo nascimento, se há resistência, é outra resistência. Não é essa resistência à graça, é a resistência dos judeus ao fato de que Jesus é o Cristo do Antigo Testamento, é a resistência de Faraó. É parecida, né? Quem é o Senhor para que eu obedeça? Aí não tem a ver com graça, tem a ver com disputa de poder, né? Exato. Quem manda aqui sou eu, ou os fariseus, quem manda aqui somos nós, né? E aí Jesus fala assim: vocês dizem que manda, mas vocês são os salteadores que pularam pelo muro, né? Eu sou o pastor que entrei pela porta. Pela porta, é verdade. Exatamente. O Carlos Gomes botou uma pergunta aqui: se os eleitos pudessem resistir à graça, o plano de salvação de Deus poderia ser frustrado. E isso é impossível, certo? Certo, Carlos. O seu pensamento está correto, é uma questão de desdobramento. Se os eleitos pudessem resistir à graça, o plano da salvação de Deus poderia ser frustrado. Isso é verdade. Então, isso é impossível. Como Deus pode não alcançar o plano e o propósito para o qual foi estabelecido? Como está escrito no livro de Jó, né? Bem sei que tudo pode, né? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Exato. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ora, Deus faz todas as coisas segundo o seu propósito, e o seu propósito sempre é estabelecido. Então, o seu pensamento está correto, e isso é, de fato, impossível. Bom, voltando então, Leclerc, lá a nossa reflexão, o primeiro ponto, então, a gente vai ver o seguinte: cada membro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, participa e contribui para a salvação de pecadores, como já foi mostrado, para a salvação de pecadores. Então, Pai, Filho e Espírito Santo participam nesse processo. Como já foi mostrado, o Pai, antes da fundação do mundo, escolheu aqueles que iriam ser salvos, né? A eleição incondicional, a eleição no tempo passado, a eleição que ocorreu no coração de Deus antes da fundação do mundo, e deu-os ao Filho para serem o seu povo. Então, na época oportuna, o Filho veio ao mundo e assegurou a redenção desse povo, como pela sua morte expiatória. Mas esses dois grandes atos, a eleição e a redenção, eles não completam a obra da salvação. Por quê? Porque a obra da salvação, Deus estabeleceu que ela não é compulsória. Cristo não morreu por pecados.
Cristo morreu por pecadores. Se Cristo morresse por pecados indistintamente, o que teria acontecido é que todos aqueles que se enquadrassem, e aí a gente veria todo ser humano enquadrado naquilo ali, compulsoriamente estaria salvo. Mas ainda fica mais evidente a questão da expiação definida. Cristo morre por pecadores. Logo, agora essa obra vicária de Cristo, essa obra substitutiva, salvatícia, ela precisa ser aplicada na vida desses que foram eleitos. Então, mas esses dois grandes atos, eles não completam a obra de salvação, pois está incluído no plano de vida divino para a recuperação do pecador perdido, a obra renovadora do Espírito Santo, pela qual os benefícios da obediência, da morte de Cristo, são aplicados ao eleito. Então, a doutrina da graça irresistível, ou eficaz, ou chamada eficaz, está relacionada com essa fase da salvação. Qual fase? A fase que o Espírito opera no coração do pecador. Não tem mais a ver com a eleição que foi realizada no coração de Deus na eternidade, a expiação que foi realizada por Cristo na história, agora tem a ver com a aplicação da obra redentiva no coração do pecador, para que ele possa cumprir o outro aspecto da vida, da graça salvadora, que é o fato de responder àquele que crê será salvo. Então, é por isso que o John Stott usa aquela expressão, né, já e ainda não, né? Porque, exato. Na verdade, são etapas que vão se cumprindo na história e na vida de cada homem, né, até que a salvação seja consumada plenamente na glorificação do corpo, né, que é o ponto final desse processo, a vitória definitiva sobre a morte. Quer dizer, você já está salvo que crê, mas ainda não. Mas está num caminho, né? Ainda não exatamente. Chegou ao final do processo. Esse último inimigo, né, que é a morte. Verdade. Exatamente. Então, aí você percebe que a chamada eficaz é essa graça irresistível, né? Ela está relacionada com essa fase, a fase em que o Espírito precisa operar. Por quê? Isso aí desmonta a narrativa daqueles que dizem assim, o calvinismo é assim, Deus elegeu, o cara está salvo de qualquer jeito. Não, Deus elegeu, Cristo morreu na cruz, e o cara só é salvo, ou a cara só é salvo, quando responde a isso. Apenas a teologia reformada, ela diz que o indivíduo, e a gente vai ver mais à frente, ele não pode responder sem essa obra graciosa da parte de Deus. Se não Luiz, ele não responde. É importante também sempre afirmar, né, cara, que a teologia é uma ferramenta de observação, né? Nós estamos, quando a gente estuda, a gente está tentando entender, perceber, descrever com as ferramentas que a gente tem, os atributos, a obra, as ações, os decretos, o ser de Deus. É um esforço humano para a compreensão. Agora, esse processo não acontece no ser humano dessa forma, porque quando você diz, agora é calvinista, então dane-se. Não, a Bíblia vai nos mostrar que o processo de Deus na vida do homem acontece de muitas formas, de diferentes formas, às vezes imediatamente, às vezes progressivamente, às vezes subitamente. Isso aí não está debaixo do nosso controle, nem está no nosso poder. A gente só está observando, né, Luiz? É só uma observação. Como acontece na vida de cada um, né? Soa a presunção, tanto você definir o outro, né? Porque agora o cara se diz calvinista, então ele acha que já está salvo, como presunção ao definir a si mesmo. Eu sou calvinista, então dane-se. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Pertence a Deus o processo. A gente só está tentando analisar. É por isso que a gente sempre fala que na fé cristã a Bíblia é absoluta. É crer primeiro para entender depois. Teologia não te salva, não, meu chefe. Só te dá conhecimento. Exatamente. Só te dá ferramenta. Exatamente. Apenas para você conseguir compreender aquilo que houve na sua vida. A teologia, ela
ela responde como foi feito. Agora ela não faz. Né? Não Você faz. Tá aí, Tô aqui. Aí. Então, olha só, o Edilson, grande Edilson Meirelles, meu colega de companheiro na igreja, de ministério. Pensei que era Edilson Silva, que apresenta o programa de futebol na hora do almoço. Não, o Edilson botou aqui uma contribuição boa com as palavras do Joel Bick. Ele diz assim: embora a graça irresistível de Deus seja poderosa e constrangedora em chamar pecadores, ela age de modo que a vontade do pecador seja tão renovada que ele venha alegre e espontaneamente a Cristo. É exatamente assim. Ele não sai arrastando, Deus não arrasta o pecador puxando ele a contragosto. Vem que eu quero te salvar, você vai ser salvo de qualquer jeito. De forma nenhuma. E aí, então, a gente vai para o ponto 2 aqui da nossa discussão. Então, declarada de modo simples, esta doutrina afirma que o Espírito Santo nunca falha em trazer a salvação àqueles pecadores que ele pessoalmente chama a Cristo. Ele aplica inevitavelmente a salvação a todo pecador que ele tensionou salvar. E é sua intenção salvar todos os eleitos. Então, ela é eficaz por quê? Porque o Espírito Santo sempre age de forma a conseguir realizar aquilo para quem resistiria de fato à sua ação nesse sentido, né? Então, ele aplica inevitavelmente a salvação a todo pecador que ele tensionou salvar, e é sua intenção salvar todos os eleitos. Então, o apelo do Evangelho estende uma chamada à salvação a todo que ouve a mensagem. Isso aqui é importante, tá? Ele convida a todos os homens sem distinção a beber da água da vida e viver. Ele promete salvação a todo que se arrepender e crer. Mas essa chamada geral, externa, estendida igualmente ao eleito e ao não eleito, não trará pecadores a Cristo. Por quê? Porque os homens estão, por natureza, mortos em pecado debaixo do seu poder. Então, isso na teologia sistemática, a gente vai chamar, no processo da soteriologia, nesse processo didático acerca dos eventos da salvação, a gente vai fazer uma distinção entre chamada do Evangelho e chamada eficaz. A chamada do Evangelho é a chamada pela qual todo homem é convidado por meio da pregação do Evangelho. Ela é uma chamada externa, é uma chamada geral, a que todo homem se arrependa. Então, se a mensagem do Evangelho, aqui duas coisas precisam ser definidas. Primeiro, não tem salvação fora da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, eu acredito, calvinismo, Deus vai salvar de qualquer jeito. Não, Deus não salva de qualquer jeito. Deus salva por meio da sua palavra. A sua palavra é a revelação especial. É o modus operandi estabelecido pelo próprio Deus. É importante isso. Exatamente. Então, primeiro, então, a gente tem a chamada do Evangelho, que é essa chamada geral. Mas essa chamada geral, como diz o Wayne Grudem, ela é externa, ela é geral e a miúde rejeitada. Ou seja, ela pode, e via de regra, ela é rejeitada pela maioria das pessoas. Mas no meio daqueles todos que são chamados de forma geral, que ouvem a pregação, há aqueles a quem o Espírito Santo aplica a obra da salvação, fazendo a regeneração dos seus corações. Essa é a chamada eficaz. É que no meio da chamada geral, eficazmente ela vai tocar em corações específicos, que a Bíblia vai nos apresentar, pelo desdobramento das demais doutrinas, como sendo esses os eleitos de Deus. Exatamente. Então, cumpre-se o propósito, Carlos Gomes, cumpre-se o propósito da eleição no que tange ao fato de que o Espírito Santo vai aplicar o chamado geral do Evangelho ao coração do eleito, e no coração do eleito, esse será um chamado eficaz. Por quê? Aí a gente vai ver no próximo slide. Legal, cara. E é isso que deixa todo mundo pirado, né? Porque tira do homem esse poder sobre ele mesmo, né? Quando você olha para os evangelhos, à medida que Jesus
age com autonomia, desvinculado da religião, fala com quem quer, se revela quem quer, faz o que quer para quem quer, isso vai deixando a galera da religião com raiva. A raiva não está no fato do crer ou não crer, a raiva está no fato de que eles perderam o controle. Né? Então, o que deixa as pessoas irritadas é por que ele é salvo e eu não sou. Né? Então, vou dar um exemplo que não tem nem a ver com a teologia, mas tem a ver com a prática do cristianismo, né? Que o cara fala sem saber a teologia, mas ele fala a mesma coisa. Então, por exemplo, quem ora pela família acha que Deus tem a obrigação de salvá-la. Porque é assim que ele aprende nas igrejas, né? Lute pela sua família, tome posse da salvação dos seus filhos, né? Mães de joelho, filhos de pé, aqueles discursos todos que a gente sabe que são clichês, né? Ensina o menino o caminho que deve andar. Então os caras vão pegando os textos fora de contexto e não admitem, né, o fato de que Deus possa tomar decisões diferentes das quais eles decretaram, declararam, proclamaram, oraram por elas. E isso deixa as pessoas com raiva. A raiva está aí, né? Sim. A crise está aí, né? Por que salvou aquele lá e não eu? Por que recebeu a oferta do meu irmão, no caso de Caim, né? E não recebeu a minha? Porque Deus recebe a oferta de quem quer, pô. Mas essa liberdade de Deus, ela incomoda, porque nós temos uma religião toda estruturada para apresentar um Deus que recebe o nosso comando e não que nos comanda. Exatamente. Essa é a grande diferença. A gente precisa trocar os verbos decretar, ordenar, exigir na oração por pedir, suplicar, por favor. Né? Por favor, por quê? Porque é óbvio que isso não impede que nós oremos pela nossa família, que nós peçamos, né? E, sobretudo, intercedamos junto a Deus pela salvação dos nossos. Pelo contrário. Claro. Com a postura devidamente correta. E não com essa ordenação, como se Deus fosse uma divindade mágica. Eu pedi a Deus, né? O cara pega o microfone, eu pedi a Deus que me desse toda a minha família, e Deus me deu. Aí, quer dizer, o cara dá esse testemunho no microfone, né? Há uma validação imediata da comunidade, independentemente da confissão de fé, e aí o público que está ali validando vai entender o quê? Que esse é o modus operandi. Serão salvos todos os que eu quero que sejam salvos, porque eu estou orando por eles. E eu estou aqui porque a minha mãe orou por mim, e a minha mãe está aqui porque a mãe dela orou por ela. Então, assim, e os fariseus entendiam que Jesus deveria falar com quem eles indicassem, né? Entra aqui, fala aqui, esse aqui não, aquele lá não. Só que Jesus vai dizer o quê? Eu sou a luz do mundo, eu vim para dar visão ao cego e transformar aquele que acha que enxerga em cego, ao contrário. Então, eu percebo, Luiz, nessa nossa caminhada, que o que mais incomoda na teologia reformada não é o aspecto reformado da teologia, no que diz respeito a Calvino, Lutero, Armínio e toda essa galera aí, Zwinglio, mas é o aspecto de que a teologia reformada deixa o homem sem nenhum controle. Tira do homem. Sem nenhum controle, cara. Sem nenhum controle. E olha como isso é difícil até na ceia, né, cara? A ceia, por exemplo, é uma ferramenta de celebração de Cristo, em memória de mim, em memória de mim, em memória de mim, em memória de mim. E ela tem sido transformada em quê? Em comunhão, festa ágape, festa da amizade, relacional. Quer dizer, vai se deslocando de Cristo para as questões humanas, quando, na verdade, a ceia deveria ser o momento em que todos nós comemoramos a escolha de Deus. Conseguimos, somos privilegiados, né? Alvos da graça, do favor. E aí você tem as igrejas que transformam esse cerimonial numa coisa totalmente humanizada, sentimental, e as igrejas que exercem poder, né? Você não vai participar da ceia. Você não pode tomar ceia. Quer dizer, eu digo quem pode estar na presença de Deus ou quem não pode estar. Eu digo quem é salvo, quem não é salvo.
É incrível, né, cara? É incrível como isso ainda é muito real entre nós. Sim, perfeito. Exatamente. Então, vamos avançar aqui. Ponto 3. Então, eles são, né, voltando aqui o ponto 2, só para pegar o fio da meada, porque os homens estão, por natureza, mortos em pecado, debaixo do seu poder. Então, o homem por si só não pode voltar a Deus. Então, eles são, por si mesmos, incapazes de abandonar seus maus caminhos e voltarem a Cristo para receber misericórdia. O homem está morto nos seus pecados e delitos. E aí vem o primeiro ponto da teologia reformada, que é a depravação total. E aí eu diria para você, como diz o Luiz Saião, professor Luiz Saião, pastor Luiz Saião, teólogo Luiz Saião, que a maneira como você concebe a martiologia e antropologia, ou seja, como você entende a doutrina do homem e do pecado e a extensão do pecado à natureza humana e suas implicações, você vai desdobrar o restante da sua teologia. Porque se você entender que morte ali é morte mesmo, espiritualmente falando, inclusive, ou seja, afastamento de Deus, todas as áreas do ser humano foram maculadas pelo pecado, o homem sozinho não pode voltar a Deus senão por uma ação externa. E a pergunta é, por que alguns possuem essa ação externa e outros não? Por que o Espírito realiza essa obra em uns e não em outros? Então não tem como você escapar. E não tem também, mais uma vez, esse papo de que eu vou ficar com esses 2 pontos aqui, esse outro eu boto de lado. Ou você leva o pacote com o lanche do McDonald's, ou você leva do Burger King, ou você leva do Bob's, mas escolhe o que você vai levar. Bom, então nem podem e nem querem fazer isso. O pecador, ele não pode voltar-se a Deus, porque ele está morto dos seus delitos e pecados, e essa condição faz com que, na verdade, ele nem considere a Deus. Essa discussão, se existe eleição, se não existe eleição, isso é discussão de quem já foi salvo. Porque o não salvo, ele não está nem aí, ele não quer nem saber, ele não considera essas possibilidades. E ele não está aí para a soberania de Deus ou para a decisão dele, ele já vive a decisão dele. Ele é o seu próprio Deus. Exatamente. Né? Então, essa é uma discussão que, às vezes, nós, os cristãos, tentamos defender a capacidade total do homem e o direito total e fundamental do homem na decisão da sua própria salvação, quando na defesa de quem? Se nós já fomos alcançados pela graça. E aqui fomos alcançados pela graça arminianos, calvinistas e arminianos. Então, não é dizer que só quem entende a doutrina da graça corretamente está salvo. Não. Deus é livre e salva quem ele quiser. E exatamente. Aí, tem pessoas que têm a compreensão errada disso, mas que são salvas. E exatamente. Tem pessoas que têm a compreensão correta disso e não são. Exatamente. É o que a gente está falando o tempo todo. Passa de forma central pelo novo nascimento. Exatamente. E o novo nascimento depende desse encontro com Deus. E o cara pode nunca ter tido conhecimento teológico, né, aprendizado. Pode ser que ele entenda tudo errado, cara. Perfeito. A teologia é a ferramenta, ela não é a base. A base é o novo nascimento. Exatamente. Bom, consequentemente, o não regenerado não vai responder à chamada do Evangelho para arrepender-se e crer. Então, a chamada do Evangelho é a chamada geral. Nenhuma quantidade de ameaças ou promessas externas fará um pecador cego, surdo, morto e rebelde se curvar perante Cristo como Senhor e olhar somente para Ele, para a salvação. Tal ato de fé e submissão é contrário à natureza do homem perdido. Por isso, o Espírito Santo, para trazer o eleito de Deus à salvação, estende-lhe uma chamada especial, interna, em adição à chamada externa contida na mensagem do Evangelho. Então, assim, ilustremos. Você foi convidado para ir a um culto, aquela pregação foi levada ao ouvido de todos os ouvintes que estão ali, só que, naquele momento, uns respondem com fé e arrependimento e outros não. Então, a chamada geral do Evangelho é a chamada da pregação, a pregação que é feita
indistintamente a todos. Por quê? Porque o eleito não traz escrito na testa. E aí, então, a pregação é para todos. Agora, ela só será eficaz no eleito. Por quê? Porque Deus vai fazer com que, naquele dia, aquelas 100 pessoas que ouviram aquela pregação, você vai ter que se perguntar por que 2 responderam com fé e arrependimento e, de fato, tiveram a transformação na sua vida. Ora, você vai me dizer que no meio dessas 100, essas 2 foram que tiveram a melhor consciência, a melhor percepção, a melhor visão espiritual? Não, obviamente que isso tudo acontece somente depois que o Espírito Santo age e lhe tira a venda dos olhos. Tirou a venda dos olhos. Vou citar aqui, vou botar aqui, Luiz, um comentário aqui do Carlos. Ó. Antes da conversão vem a regeneração por meio do Espírito Santo. Isso. Carlos, conversão é uma palavra que a gente usa para mudança de direção, não é mudança de natureza, né? A falta de compreensão teológica leva a um erro grave nesse entendimento. Ninguém se converte na igreja, seja calvinista, arminiano ou nada disso, ninguém se converte em contato com a religião ou com a fé. A conversão é sempre posterior a qualquer coisa, porque depois de você crer em alguma coisa, qualquer coisa, é que você converte o seu caminho, né? Muda a sua direção. Eu estava vindo numa direção, que a conversão é isso, né? Mudança de direção. Não existe mudança de direção automática. Né? O cara acredito que o que ele está dizendo é o fato de que ela inicia-se na fé e na exatamente, né? Exatamente. Já é depois é que você muda. Isso. A regeneração. É uma resposta consciente, né? A conversão ela é consciente. Exato. Não é mística. A regeneração, Carlos, ela precede a conversão. Na chamada Ordus Salutis, né, que é a ordem dos eventos da salvação. Depois a gente pode até botar aí essa Ordus Salutis na tela um outro dia. Isso. Na teologia arminiana, a conversão precede a regeneração, ou seja, o indivíduo primeiro responde à chamada do evangelho com fé e arrependimento, depois, então, ele nasce de novo. Olha que negócio esquisito. É como se Lázaro levantasse do túmulo antes de ser ressuscitado, quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Ora, como é que ele pedisse para Jesus, Jesus me ressuscita, eu estou morto aqui. Ora, mas se ele está morto, ele não pode nem falar. Ou, vou pegar outro exemplo, é como se Jesus tivesse ido visitar Zaqueu depois das decisões. Aí, eu vim aqui porque eu soube que você vendeu tudo, escondeu os seus bens. Jesus foi depois. Eu só vim aqui... Só vim aqui por causa disso. Não, eu só vim aqui porque se você não tivesse feito isso antes, eu ia vir aqui. Como entrou a salvação na sua casa, Zaqueu? Eu vim aqui. Eu vim. Mas, na verdade, a conversão, que é a mudança de rumo, ela se dá após o encontro com Cristo, porque Zaqueu estava atrás de Jesus já incansavelmente. Alguma coisa já tinha despertado o coração dele. E Jesus olha para ele, Zaqueu, eu vou entrar na sua casa. Vamos cantar a música agora. Entra na minha casa. Bom, vamos lá. Vamos lá, ponto 4, então. Através dessa chamada especial, o Espírito Santo realiza uma obra de graça no pecador que inevitavelmente o traz à fé em Cristo. A mudança interna operada no pecador eleito o capacita a entender e crer na verdade espiritual. Então, o que essa graça faz? O que essa obra do Espírito faz? Ela capacita o pecador que ouviu o chamado do Evangelho, o pecador eleito, a entender e crer na verdade espiritual. Então, no campo espiritual, são-lhe dados olhos para ver e ouvidos para ouvir. O Espírito cria nele um novo coração e uma nova natureza. Isso está de acordo, inclusive, com as profecias do Antigo Testamento, lá em Jeremias, em Ezequiel e tudo mais. Então, isto é realizado através da regeneração, o novo nascimento, pelo qual o pecador é feito filho de Deus e recebe a vida espiritual. Sua vontade é renovada, perceba, sua vontade é renovada também, através desse processo, de forma que o pecador vem espontaneamente a Cristo, por sua própria e livre escolha. Só que como que ele vem a Cristo agora?
ele vem sem escama nos olhos, ele vem vendo quem Cristo é, ele vem com a sua vontade renovada. Então, agora, por conta disso, ele, regenerado pelo Espírito, com os olhos abertos para as verdades espirituais, ele pode escolher livremente por Deus. Por isso que nós dizemos que somente na teologia reformada, de fato, o homem é livre para poder tomar uma decisão livre das amarras do pecado por Deus, mas somente porque o Espírito fez uma obra. No arminianismo, como é que o indivíduo vai tomar essa decisão sem essa obra? Inclusive, porque esse é o arminianismo genérico que existe aí hoje em dia, né? Nem Armínio diria que a coisa funciona desse jeito. Mas hoje em dia o que a gente tem um arminianismo genérico, paraguaio, aí, sem ser... O arminianismo de hoje é o livro de Juízes, né? É o Ministério Levítico genérico. Exatamente. Misturado, uma bagunça. Exatamente. Na verdade, o que a gente tem hoje é um semi-pelagianismo que é dito, que é chamado de arminianismo, mas é semi-pelagianismo, não entra nem graça. Você diz assim, ou utilize o seu livre-arbítrio. E o que acontece com o discurso bíblico de que o arbítrio humano está escravizado pelo pecado? Aí não é mais livre, pô. Então esse negócio de usar o seu livre-arbítrio, poxa, não funciona para esse tipo de situação. É verdade. Já falamos aqui, inclusive, que até Adão, né, que foi o ser humano mais livre que já existiu, não era absoluto. Não era absolutamente livre, porque ele tinha ordens para cumprir, e quando descumpriu, porque se ele tivesse livre-arbítrio total, ele poderia ter descumprido, comigo mesmo, e dane-se. É assim? E dane-se. Vou tocar minha vida. E não foi isso que aconteceu, ele sofreu consequências. Então é um livre-arbítrio mais ou menos, né? Esse conceito é muito mal. A gente tem que fazer um vídeo, Luiz, dentro desse recorte aqui depois, sobre alguns temas que ficaram voando. Acho que o livre-arbítrio é um tema legal para a gente abordar num outro momento. A liberdade, de um modo geral, é um tema muito legal para a gente abordar, né? Porque você percebe que a liberdade absoluta não existe por parte de ninguém, somente de Deus, né? Todos nós estamos condicionados a algo que condiciona a nossa liberdade. Então, por exemplo, né, o garoto jovem quer sair da casa dos pais e diz assim: eu vou sair daqui, vou ser livre, vou fazer o que eu quiser. Aí, quando ele sai, ele descobre que ele é mais escravo do que era antes dentro da casa do pai, porque agora, para ele fazer o que ele quer, aspas, ele tem que se tornar escravo de um patrão, escravo de um emprego, escravo de uma outra realidade, para poder dizer assim: eu chego a hora que eu quero. Mas aí ele não chega mais a hora que quer, porque antes era o pai que limitava, agora é o trabalho. Agora não existe, né, cara, esse conceito. Eu queria que meu pai me bancasse, para eu ficar o dia inteiro no Netflix lá. Bom, ponto 5, vamos lá. Pelo fato de Deus receber uma nova natureza que o habilita a amar a retidão e crer no Evangelho, o pecador renovado, regenerado, né, ele volta-se para Cristo livre e voluntariamente, como seu Senhor e Salvador. Assim, o pecador que antes estava morto é atraído a Cristo por essa chamada interna e sobrenatural do Espírito, a qual, através da regeneração, o vivifica e cria nele a fé e o arrependimento. Até a fé e o arrependimento, conforme Efésios 2, 8 a 10, são frutos e dons. A fé é um dom, né, que conduz ao arrependimento, mas é um dom que vem também junto com a graça salvífica. Então, embora a chamada externa do Evangelho possa ser, e frequentemente é rejeitada, a chamada interna e especial do Espírito nunca deixa de produzir a conversão daqueles a quem ela é feita. Então ela é irresistível, não porque o cara está dizendo: eu não quero ser salvo, eu não quero ser salvo, e Deus está arrastando ele. Não, eu faço o que eu quero e você vem, seu pecador miserável. Não, é porque o Espírito Santo vai lá dentro do cara, ele tira as escamas dos olhos, o homem pode contemplar a beleza de Deus e vendo essa beleza e vendo quem ele é, ele cai de joelhos percebendo o seguinte: eu preciso de Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ele tem a sua vontade renovada. E aí ele diz assim: não, eu preciso, eu não somente quero, eu preciso. Eu dependo disso para viver.
Eu dependo disso para viver. Na verdade, assim, a própria redenção revelada em Apocalipse, ela é centralizada em Cristo. Não tem mais sol, ele é o sol, né? Ele é a água, ele é a fonte. É uma salvação, eu sou a videira. É uma salvação que está presa nele. É presa, e é o próprio Deus que gera essa vida. É importante esse comentário que você faz, cara, até para a gente fazer algumas definições, né? Esse movimento de chamado de Deus, que é o que Cristo faz com Zaqueu, que é o que Cristo faz com Lázaro, né? Chamando da morte para a vida, não tem nada a ver com o Vale de Ossos Secos, tá? Que é uma outra passagem que depois a gente tem que explicar bem para não confundir as coisas, né? Esse texto sobre o Vale de Ossos Secos, lá de Ezequiel, é uma passagem que merece explicação, mas que não está relacionada porque ela não tem propósito redentivo, que como tem a chamada de Cristo a Zaqueu. Então, muito cuidado também, que essas maluquices da religião acabam misturando todas as passagens. As maluquices de uma interpretação equivocada, né? Uma interpretação equivocada. O ponto 6, então, para a gente terminar, e nesse ponto 6 a gente tem uma citação da Confissão de Fé de Westminster. Então, o ponto 6 diz assim: essa chamada especial não é feita a todos os pecadores, mas é estendida somente aos eleitos. O Espírito não depende em nenhuma maneira da ajuda ou cooperação do pecador para ter sucesso em sua obra e trazê-lo a Cristo. Por isso que a gente diz, por isso que a teologia reformada, nós dizemos que ela é monergística. Ela é mono, de um só, ergon, é uma obra, ela é uma ação, é uma obra de um só. Só de Deus, exatamente. Propõe que essa ação ela é realizada somente por Deus, né, pelo Espírito Santo. Então, o pecador, ele não tem mérito e ele não tem participação ativa na sua salvação. Sua participação é reativa. É uma vez tendo sido vivificado, regenerado pelo Espírito Santo, o pecador vai responder à chamada eficaz, a chamada do Evangelho, tornando a chamada do Evangelho nele uma chamada eficaz. Mas somente porque antes Deus fez a obra totalmente sozinho. Por isso é monergismo, não sinergismo. É sempre Deus, né, cara, que faz tudo sozinho. Exatamente. O tempo todo, a obra é de Deus, é Deus que faz a sua obra. Exatamente. Nós somos cooperadores da obra de Deus, cooperadores da lavoura de Deus. Nós não fazemos nada. Olha que coisa boa. Isso devia ser bom. Não é ruim, é ótimo. É ótimo. Então, é por essa razão que os calvinistas falam da chamada do Espírito e da graça de Deus em salvar pecadores como sendo eficaz, invencível. Alguns chamam isso de graça invencível ou irresistível, né? A graça que o Espírito Santo estende ao eleito não pode ser obstada nem recusada. Ela nunca falha em trazê-lo à verdadeira fé em Cristo. Então, a doutrina da graça irresistível, da vocação eficaz, é apresentada em termos bem claros no capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster. E aí, o que diz a Confissão de Fé de Westminster no seu capítulo 10, primeiro tópico? Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido, no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, ou seja, aplicando a obra redentiva de Cristo ali naquela vida, e transpondo-os para a graça e salvação. Isto ele o faz. Como é que ele faz isso? Ele o faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então, o que a graça faz? A graça é como se a graça fizesse o seguinte: ela desembaraça, ela tira todo o imbróglio que está em volta do pecador, ela limpa o seu coração, ela limpa a ira,
ela traz, ela renova, ela dá um novo coração, um coração de carne, retira aquele de pedra, ela desobstrui, ela limpa, ela tira as escamas dos olhos. Então, agora, ela, com essa renovação toda que foi realizada no coração do pecador, a sua vontade, o seu coração, agora é um coração de carne inclinado para as coisas de Deus. Ele olha para Deus e ele diz assim: para onde irei? Só encontro palavras de vida eterna ali. Então não tem mais para onde eu ir. Exatamente, muito legal, né, cara? Bom, eu só posso decidir por aquilo. Ela é irresistível porque eu chego à conclusão, por uma obra graciosa do Espírito, ele me abre os olhos e eu digo: cara, não tem mais caminho. Só tem ele como caminho. E só tem ele mesmo, né? E só tem ele, claro. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Eu sou o pão, ele é o alimento, ele é o cristianismo, nesse ponto, ele é 100% intolerante. Não existe na fé cristã bíblica tradicional diálogo interreligioso, na verdade. Não, é dogmático, é dogmático, cristocêntrico. Eu só queria ressaltar, antes de você seguir, está chegando no final, essa questão que envolve as confissões de fé. Você citou um trecho aí da Confissão de Fé de Westminster, e é importante sempre a gente lembrar que as confissões de fé foram documentos publicados ao longo da história. Existem várias confissões diferentes, né, em diferentes épocas, que têm um único objetivo, que é o que a gente já falou no início da aula: é descrever de forma lúcida e consciente o que a gente acredita, pô. Exatamente. Para que as pessoas, para que saibam responder quando forem questionados sobre a razão da vossa fé, como disse Pedro. Então, e é muito engraçado que, através da história, onde você não tinha templo, nem igreja, nem culto, nem campanha, nem projeto, nem internet, nem porcaria nenhuma, havia uma preocupação de se escrever, publicar, firmar a fé. E hoje que você tem toda a ferramenta na mão, faz-se questão de dizimar, pulverizar a fé. Então, você tem uma multidão de pessoas que não entende nada do que está falando. É verdade. E aí, por exemplo, é muito difícil você ver uma pessoa dizer: eu sou arminiana. Tá bom. E qual é a base da... Não, a minha base é o que eu acho. É o que eu acho. Ele acha que o que ele acha, a pessoa às vezes acha que o que ela acha é original, é original, só ela que pensou e só ela que formulou. Se ela não olhar bem direitinho ao longo da história aí, está arriscada a sua formulação ser completamente equivocada, inclusive aquilo que ela descreve. Luiz, isso aí é um reflexo claro do nosso tempo respingando nas igrejas. Vou te dar um depoimento. Eu participei de uma banca de TCC essa semana, que é um trabalho de conclusão de curso, que é uma monografia. Você já fez a sua. Você sabe que todo trabalho acadêmico ele tem que ter fundamento bibliográfico, referência, citação, porque nós que somos pesquisadores estudamos e propomos o debate sobre temas que já existem. A gente não inventa nada, né? A gente aí o aluno que está defendendo vai: não, porque eu penso. Aí o coordenador na banca falou assim: você tem que corrigir isso aí, você não pode falar o que você pensa, porque você tem que dizer o que os autores... Aí o aluno responde: mas eu não concordo. Olha só, cara, vamos desmontar a academia. Os caras falam tanto de ciência, mas vamos desmontar a ciência. A ciência. Ele já está querendo começar no doutorado, né? Pô, é impressionante. Aí você começa a perguntar para o cara: você falou do arminianismo e calvinismo, mas você poderia perguntar: mas você é salvo por quê? Salvo de quê? Exato. O básico. Exato. O cara não sabe. Não sabe nada. E, consequentemente, nem aquilo que descrê às vezes é, de fato, aquilo que o arminianismo diz. Por exemplo, nem aquilo, muitos que também se dizem reformados e calvinistas também, às vezes, não compreendem corretamente o que a teologia reformada e calvinista propõe. E por isso também falam um monte de absurdos aí, muitas vezes. Bom, o slide seguinte, a gente tem aí uma série de textos bíblicos ainda na Confissão de Fé de Westminster. Vem aí, né? Nesse capítulo 10 vem todos esses textos aí,
E ainda a última partezinha aí, um segundo tópico da Confissão de Fé no capítulo 10, que é o segundo artigo, que diz assim: esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Então, aqui a Confissão de Fé desmonta a ideia de fé preveniente, porque de graça preveniente, porque Deus olhou e viu que o indivíduo teria fé e etc., né? Na vocação, o homem é inteiramente passivo, né? Até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Logo, então, a vocação eficaz é o quê? O fato de que eu recebo a chamada do Evangelho, como as outras 150 pessoas que estão do meu lado, mas porque tinha o propósito da eleição na eternidade sobre a minha vida, o Espírito Santo age em mim de uma maneira especial, de outra forma, morto nos meus delitos e pecados pela depravação total da humanidade, doutrina da depravação total, eu não poderia responder. Mas no meio daquelas 150 pessoas, o Espírito agiu, por exemplo, em mim, e nesse aspecto, nessa obra inicial da regeneração, que vai desagravar o meu coração, os meus olhos, meus ouvidos, para responder positivamente a Deus, inclinar minha vontade, me dando um coração conforme o coração de Deus, é uma obra única e exclusiva de Deus, por meio do seu Espírito, ela é monérgica, e aí sim, tendo recebido isso, a chamada do Evangelho, que é geral, que é externa e a miúde rejeitada, ela se torna eficaz na minha vida, e aí eu posso responder àquela mensagem. Naquele momento, então, aquela pregação bíblica, que parecia ser loucura aos ouvidos de qualquer pessoa, inclusive aos meus, naquele dia parece ser a verdade total e absoluta e há uma convicção interna no meu coração de que ela é. E aí eu me rendo àquela mensagem, que é a mensagem de Cristo, a apresentação de Cristo como Salvador. Eu me rendo em fé e arrependimento, que nós vamos chamar de conversão, e aí eu começo um novo processo na minha vida, que é de mudança de direção. Aonde eu ia para um lado, eu estava andando no caminho oposto a Deus, mas agora eu começo a voltar andando no caminho para o qual o Senhor está. Então, essa é a chamada eficaz. Ela é irresistível, não porque Deus arrasta o pecador gritando que não quer ser salvo, mas porque simplesmente Deus renova todo o seu interior, Deus faz uma nova vida, Deus traz uma nova vida, e o indivíduo, então, ele pode e desejará responder franca e positivamente a mensagem do Evangelho. Legal. A Tânia colocou aqui, ó, sim, Atos 16:31 é ensinado errado por algumas igrejas. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Porque isso é ensinado como se fosse uma profecia, uma promessa, mas é uma palavra de Paulo para o carcereiro e só. Exatamente. É uma palavra de Deus para aquele indivíduo lá. Não é para todo mundo, né? Se você observar, Leclerc, a dinâmica, eu já preguei algumas vezes nesse texto, se você observar a dinâmica, não somente que é uma palavra de Paulo para ali, mas a dinâmica é que o carcereiro, de Paulo e Silas para o carcereiro, naquele ato específico, que isso não se torna regra geral para as pessoas que vão se convertendo, e é esse o problema, também tem um outro aspecto, né? Essa mensagem, embora seja uma profecia de Paulo para o carcereiro, ela carece, porque a salvação da família do carcereiro não é uma salvação que acontece a despeito de... compulsória, não é só por causa da palavra de Paulo ao carcereiro, mas a palavra de Paulo ao carcereiro faz com que o carcereiro leve Paulo para sua casa, ali Paulo prega o evangelho aos da sua casa e também todos os crentes são batizados naquela noite. Ninguém também foi salvo sem crer na pregação, na mensagem do Evangelho, não. Não, Paulo fala, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, tem um condicional aí. Não é uma promessa de salvação que tira, né? Arranca
a decisão do pecador, né? Não, até o ladrão na cruz que não foi batizado, que não foi para a igreja, que não tomou ceia, que não se arrependeu de porcaria nenhuma, ele reconhece na sua humilde fala e única fala que Jesus é rei, né? Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Então, sem esse reconhecimento, que é feito por revelação, obviamente, como a Bíblia já vai nos mostrar várias vezes, não tem salvação nenhuma para ninguém, em momento nenhum. Primeiro tem que passar a ver o reconhecimento, né, de quem Cristo é, do que Cristo faz. Beleza, Luiz, e aí semana que vem você vai entrar com a base bíblica, né? Sim, entraremos com a base bíblica e com os textos que falam a respeito. É um negócio grande que tem aqui. Eu acho que a gente vai ter que fazer talvez eu veja durante a semana aí alguns pequenos recortes, porque senão a gente... Mas pelo menos está sendo aí uma tocada de três encontros para cada uma dessas doutrinas, né? Para cada tópico, pois é, exatamente.